Gente, de acordo com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu quero dizer para vocês, não existe solução para o Brasil ou para o mundo. A única solução chama-se o Senhor Jesus, o Cristo. E eu quero dizer para vocês que, ainda que você está escandalizado com o que está acontecendo entre os evangélicos, porque evangelho é boas novas de salvação. Então, o evangelho foi anunciado para as pessoas para que elas crescem no Senhor Jesus e tornassem salvas. Mas aí você pergunta, mas como é isso? Você escuta o evangelho, crê no Senhor Jesus? Isso, você tem que crer nas promessas do Senhor Jesus. Por exemplo, João capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria: ninguém vem ao céu senão por mim. Por que ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim? Porque os judeus não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda que existe milhões de escândalos entre os padres pedófilos, pastores adúlteros, pastores que são avarentos, pastores que pregam por dinheiro, eu quero dizer para você, o evangelho ele nunca vai mudar. O evangelho sempre foi evangelho. A palavra de Deus, ela não vai mudar. E uma coisa eu digo para você, essas coisas têm que acontecer para que as escrituras se cumpram. Se você for dar uma olhada no Antigo Testamento, o primeiro homicídio que teve no mundo foi o próprio irmão matou o irmão. Então assim, o povo de Deus está sempre sendo perseguido e dentro do povo de Deus existe escândalo. Por exemplo, Caim era irmão de Abel. Aí você dá mais uma viajada mais para frente, aí você vai ver o povo de Israel saindo do Egito, ou melhor, antes disso, os próprios filhos de Jacó vendeu José. Aí mais na frente você vai ver quando nasce Moisés e as pessoas sendo perseguidas, mas mesmo no meio do povo de Israel, entre os israelitas que saíram do Egito, existia pessoas que estavam contra o reino de Deus, pessoas que escandalizavam, quanto aqueles que tentaram voltar para o Egito e foram, a terra engoliu eles. E aí você vai ver que os falsos profetas sempre existiu um tal de esqueci o nome dele. Eu sei que ele era um feiticeiro e ele ganhou dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. E sempre houve falsos profetas. E aí depois você vai ver quando Josué toma uma terra lá de Jericó, apareceu Acã que roubou uma capa babilônica. Então assim, o povo sempre tem escândalo. E você vai ver já no Novo Testamento, Judas Iscariotes, ele roubava as ofertas. E aí você vai ver lá em Atos 8, apareceu um Simão lá, um feiticeiro que ofereceu Pedro dinheiro para que quando ele colocasse a mão nas pessoas, elas ficassem cheias do Espírito Santo, assim como Pedro fez. Esse Simão pediu dinheiro. Aí você vai ver lá nas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, segundo aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala de algumas pessoas que estão na igreja de Coríntios. Ele fala assim: vocês não são apóstolos, vocês mentem, vocês são falsos. E no capítulo 10, no verso, ou melhor, no capítulo 11, no verso 14, ele diz assim: e não é de admirar que o próprio Satanás transforme em anjo de luz. E então você vai entender que o reino de Deus sempre tem pessoas infiltradas no meio do reino de Deus que quer ganhar dinheiro, quer buscar os seus interesses próprios. Mas o que eu quero dizer para você é que a única solução é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca vai mudar. E essas coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo é para que as escrituras se cumprem. Então você precisa olhar para o Senhor Jesus. Se você olhar para mim, se você estiver perto de mim, você vai ver que eu também tenho defeito.
Mas isso não quer dizer que eu sou um falso profeta, que eu sou um vagabundo, que eu não compro e pago, que eu vivo traindo a minha mulher, que eu vivo enganando as pessoas. O que eu estou querendo dizer para você é que eu também sou pecador, a minha mente é pecaminosa, eu sou um descendente de Adão. Mas isso não quer dizer que eu devo deixar a carne tomar conta de mim. Mas os falsos profetas, eles têm que vir para que as escrituras se cumprem. Quando Jesus prevê a destruição de Jerusalém, a sua segunda vinda, ele prevê tudo isso. Ele falou: haverá falsos profetas, falsos Cristo, que fará tão grandes sinais que, se possível, enganaria teus escolhidos. Mas eu quero dizer para você, se você invocar o nome do Senhor Jesus, o Cristo, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa que você tem um parente que é um falso profeta, se você tem um parente que frequenta a igreja, que vive dando mau testemunho, não olha para ele, olha para o Senhor Jesus. Você tem que olhais para mim, sereis salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você vai ver que essas coisas têm que acontecer. E quando eu disse para você, lá na época que os israelitas estavam saindo do Egito, o falso profeta lá, que era um curandeiro, que diz que amaldiçoava as pessoas, o nome dele é Balaão, filho de Beor ou Peor. Então, falso profeta existiu a vida inteira. Se você pegar Gênesis até Apocalipse, aí você vai ver por último Apocalipse lá de João, quando Deus revela para João. Apocalipse, ele fala assim: olha, existe pessoas aí que dizem que são apóstolos, que são judeus, mas são sinagogas de Satanás. A verdade é que existem igrejas que têm nome de evangélicas, mas são sinagogas de Satanás. Mas o que eu digo para você: invoca o nome do Senhor Jesus, o Cristo, e você será salvo. E não adianta você olhar para esses falsos profetas que estão pedindo dinheiro, estão enganando várias pessoas. Olha para o Senhor Jesus, esquece esses homens e busca o Senhor Jesus. A Bíblia diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar. E hoje é o seu dia, o dia é hoje. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Esquece o povo que está ao seu redor, aquilo que as pessoas fazem. Olha para o Senhor Jesus. Julga você mesmo se você está no caminho do Senhor Jesus ou se você está em outro caminho. João capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu a não ser pelo Senhor Jesus.